Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do site Tênis Brasil. Nesta semana, eu resolvi conversar um pouquinho com várias pessoas envolvidas com o mercado do tênis brasileiro. Achei importante nós termos uma visão mais ampla possível do que aconteceu nos vários segmentos que compõem hoje o mercado do tênis. Vocês sabem, nós temos as marcas, nós temos lojas, nós temos academias, clubes, professores, temos muitas facções do tênis. Cada uma delas, obviamente, foi atingida pela pandemia e pela paralisação do mercado, mas em diferentes graus. Mais importante ainda do que a gente só falar em problemas, eu também quis saber desse pessoal como é que vai ser a reação do mercado, qual é a perspectiva a médio, a longo prazo dessa reação e do quanto nós ainda poderemos crescer ou ao menos recuperar a perda que tivemos em 2020. Bom, primeiro acho que é legal passar para vocês um rápido panorama de como é que funciona o mercado do tênis brasileiro, principalmente esse o de produtos, né? Aquele que você compra com mais frequência nas lojas, né? O Brasil tem o que na verdade são representantes das grandes marcas internacionais. Então são empresas brasileiras que têm contrato com as grandes marcas internacionais, Wilson, Red, Babolat, Yonex, essas várias marcas do mundo inteiro, Dunlop, Prochenix. E essas empresas formadas no Brasil representam essas marcas, portanto têm uma série de obrigações e contratos e trazem esses produtos todos importados para o mercado brasileiro e aí fazem uma distribuição geralmente via lojas, né? Várias marcas hoje já possuem lojas próprias, mas o grosso do mercado ainda é vendido nas lojas tradicionais, online ou lojas físicas, né? Então aí de cara nós já temos um primeiro problema importante a pensar, né? Eu, na verdade, quando eu comecei a estipular esse podcast aqui, a ter as ideias, eu bati um longo papo com o Ricardo Badari. Ricardo Badari é diretor-geral da R1 Sports, que é a empresa que detém as marcas Dunlop e Prochenix aqui no Brasil, né? E até para entender, né, o que estava acontecendo, como é que funciona, como é que está funcionando a coisa. E então, obviamente, o primeiro problema das empresas, além da queda, obviamente, de vendas, foi a questão do dólar, né? Toda a mercadoria internacional é paga no Brasil em moeda estrangeira. As empresas americanas, obviamente, vendem em dólar, as empresas europeias vendem em euro, ainda que tudo seja fabricado lá no leste asiático, né? Então, o primeiro problema foi como esses produtos, muitos produtos são encomendados com muita antecedência, eles chegam ao Brasil, mas foram encomendados há vários meses e, obviamente, o dólar no Brasil flutua o tempo inteiro. E nós tivemos, durante a pandemia, picos de até R$6 de dólar, né? de cotação de dólar para real. Então, isso já foi um grande problema a ser resolvido para essas empresas, né? Eu soube que algumas delas ainda conseguiram brecar a chegar ao envio do material, quer dizer, retardaram esse envio de material aqui para o mercado brasileiro, então conseguiram segurar um pouco o problema que eles teriam, porque chegando aqui você tem um X prazo, você tem que pagar, né? E paga num dólar ou num euro que não se sabe qual é o do dia seguinte. Mas outras empresas não conseguiram, as mercadorias chegaram, hoje estão no estoque, não se conseguiu, obviamente, desaguar esse produto todo pela quantidade que se tem e pela retração do mercado nesses meses de pandemia. Então exigiu aí que uma nova geografia fosse desenhada para todas as empresas, né? Como eu disse, essas empresas que representam marcas e repassam o produto para as lojas, vão para o segundo nível, que são as lojas online, que hoje nós temos várias lojas online muito boas, muito competentes, muito grandes, e as lojas físicas espalhadas em shopping, lojas de rua, lojas dentro de clube, de academia, etc. e tal. E obviamente vocês sabem que tudo isso fechou, lojas físicas foram fechadas, principalmente as de shopping e de rua, clubes e academias também fecharam, e restaram aí as lojas virtuais, as lojas do e-commerce. Mas como o e-commerce vai vender se estava proibido jogar tênis? Tudo foi fechado. Até a quadra de condomínio
estavam paradas, né? Pouquíssimas quadras por aí, a gente sabe, conseguiu dar uma driblada na legislação, tocaram o barco ali escondidinho, em vários lugares do Brasil isso aconteceu, mas a grosso modo, principalmente porque o tênis brasileiro, se a gente não pensar só em São Paulo, na região sul, você tem que olhar no Brasil, o grosso do tênis brasileiro ainda está dentro do clube, né? Esse fenômeno de academia, embora exista em todos os lugares do Brasil, ele é muito forte aqui no Sudeste e um pouco mais na região sul. Para o restante do Brasil, ainda o grosso do tênis é praticado dentro de clubes. Então, com clubes fechados, sem prática, as lojas também não vendem. Então, duas cadeias importantíssimas aí foram derrubadas e entraram nessa crise toda para tentar comportar, né? O Badari aqui, conversando comigo, ele estima aí que abril e maio foram os piores meses, uma venda habitual caiu aí na faixa de 70%, junho e julho já houve uma pequeníssima recuperação aí na faixa de 40% do que se venderia normalmente, e o reflexo sempre maior em cima das raquetes e das cordas, né? Claro, corda você não gasta, você não joga, você não gasta corda, você não gasta bola, você não gasta calçado, né? E raquete hoje você pensa um pouquinho mais para poder comprar, porque você não sabe quando você vai jogar e os valores estão um pouco desnorteados, né? Não sei se vocês perceberam já, mas houve um aumento sim no preço das raquetes, principalmente as raquetes de performance, que subiram aí na faixa aí de uns 30%, né? De 1.200, em média, estão hoje custando R$ 1.500. Então já houve um aumento expressivo aí nas raquetes. Não é por culpa das marcas, mas é por esse descontrole do dólar que nós estamos, né? Também é muito provável que a gente tenha pouquíssimos lançamentos ainda em 2020. Todas as marcas preveem lançamentos no mundo inteiro, mas com essa retração, sem você saber o que vai acontecer no dia seguinte, sem você poder soltar o produto para as lojas, é muito provável que a maioria das marcas tenha uma retração nos lançamentos previstos ainda para 2020, né? Bom, em cima desse trabalho, a primeira pessoa que eu resolvi bater um papinho foi com Igor Franulovic. Igor Franulovic tem esse nome aí que vocês vão falar, poxa, você é tenista sérvio, da Copa Davis, amigo do Djokovic. Não, o Igor Franulovic é um dos mais importantes executivos do tênis brasileiro, trabalhou já em diversas marcas, está há muitos anos no mercado e hoje trabalha com a Wilson. Igor, em primeiro lugar, um grande prazer ter você aqui no podcast, nós conhecemos há tantos anos aí no mercado, sofrendo. Eu vou te contar, Igor, eu não me lembro de uma crise tão forte quanto essa. Eu vivi muito a crise de 1990, né, aquele final dos anos 80, começo dos anos 90, com plano Collor e tal, com retenção, que houve todo aquele drama. O tênis brasileiro sofreu muito naqueles 4 ou 5 anos, nesse período aí, torneios do Brasil acabaram, houve uma crise muito forte aqui, né, de dinheiro, de dólar, etc e tal, mas eu não lembro de ter tido uma crise como esta que agora, de afetar tão forte assim o mercado. E eu quero saber o que você pensa aí, você se lembra de uma crise como essa? E já aproveito para te perguntar, você que tem tido contato frequente com todos os lojistas, né, que você conhece todo mundo no Brasil inteiro, você conversa com eles, até porque a Wilson precisa colocar o produto na praça. O que é que você tem sentido? Qual tem sido a reação e qual é a dimensão da crise para os lojistas? Olá, Zé Newton. Respondendo a sua pergunta, realmente nesses 25 anos que eu tenho trabalhado no mercado esportivo, principalmente ligado à parte de tênis, eu nunca vi nenhuma crise parecida, né? Muitas crises nós passamos já nesse período todo, né? Algumas de proporções bem fortes também, mas igual a essa, realmente eu nunca vi igual. Os lojistas realmente estão bem preocupados, né? Sem exceção. A gente vem conversando com vários deles aí pelo Brasil todo, né? De norte a sul. E todos estão muito preocupados porque realmente, como é uma situação sem precedentes, não existe uma fórmula, né? Então todo mundo tem que se ajustando no dia a dia, na semana a semana. O que está dando um pouco de esperança para todos, um pouco de alento aí, é a questão da flexibilização, né? Aquelas que estão acontecendo aí em algumas cidades, em alguns estados, e dando essa possibilidade de abertura em academias, né? Em clubes e tudo mais. O pessoal do tênis, principalmente, está um pouco mais feliz ainda, né, que trabalha com tênis, porque, né, são os esportes que estão sendo considerados aí de menor risco, né? E então esses esportes também têm uma vantagem, né, nessa procura, nessa retomada, né, da prática desportiva, na prática da atividade física.
Então isso é uma coisa positiva. A gente já vem percebendo isso também. Alguns clientes que não estavam trabalhando com material de tênis também estão um pouco mais interessados, vamos dizer assim. Eles estão nos perguntando sobre produtos de tênis. Então isso pode ser também uma coisa positiva aí para o mercado. Mais gente colocando produtos de tênis à disposição também do consumidor, né? O mercado internacional, Igor, ele está vivendo essa mesma situação aqui no Brasil, esses problemas, essa crise financeira também está acontecendo lá fora? Então, a questão do mercado internacional realmente está pesada como está acontecendo no Brasil. É a mesma situação, ou seja, alguns países um pouco mais avançados na questão da retomada, vamos dizer assim, né, e alguns outros como nós aqui no Brasil, até um pouco mais complicados, como é o caso da própria Argentina, né, Peru e alguns outros países aqui que a gente tem um pouco mais de contato, né, o pessoal do Chile também reclamando bastante, que a gente conversou com eles, o pessoal da Colômbia, o próprio pessoal do México também, que nós temos um contato, também todos eles estão realmente passando por esse problema sem precedentes, então está todo mundo sentindo essa baixa, né, no consumo, que é normal, que é natural, e isso economicamente, claro, afetando todos, né, de todos da cadeia, né, desde os importadores, distribuidores como nós, até a pessoa, né, o lojista, né, o canal de vendas que faz esse produto chegar no consumidor final. Realmente é uma questão bem difícil, né, mas eu acredito aqui que no decorrer dos meses aí, com a situação se tranquilizando um pouco na prática desportiva, as pessoas podendo praticar um pouco mais o esporte, né, nos seus parques, nos seus clubes, nas suas academias, né, nas praias, vamos dizer assim, isso começa a se retomar, né, um pouco mais, e a gente começa a ver uma luz um pouco mais clara, né, no fim do túnel, vamos dizer assim. Mas a gente está esperançoso aqui, nós da Wilson estamos esperançosos, que isso agora no próximo semestre, agora a partir de agosto em diante, né, essa questão comece a melhorar um pouco mais e a gente consiga dar a volta por cima e olhar depois, né, para trás e ver que realmente foi um ano duro, um ano difícil, né, mas que vai ser superado aí com todos fazendo o seu máximo. Em termos de mercado, mas principalmente falando, obviamente, da Wilson, que é o teu produto, você acredita que nós teremos ainda uma recuperação nestes 6 meses finais de 2020? A questão da Wilson aqui no Brasil, a gente, né, tem essa expectativa positiva nesses próximos meses, né, e então a gente não baixou a guarda, a gente continua trabalhando forte para poder trazer para o mercado brasileiro, quase online aí, vamos dizer, com o mercado internacional, os lançamentos que a Wilson já estava programado para fazer, né? Então coisas bem interessantes vão acontecer, muitas possibilidades aí o consumidor vai ter na mão da nossa marca. Então a gente está bem realmente esperançoso, né, que vamos dar essa volta por cima o mais rápido possível. Com a ajuda de todos aí nós vamos conseguir. Um abraço, obrigado, viu? Obrigado, Igor. E já aproveitando o teu gancho, Igor, eu vou emendar e conversar com o Ronald Colantonio. O Ronald Colantonio que dirige a ProSpin, que é uma das maiores lojas de tênis do Brasil, certamente a maior entre as de e-commerce, que trabalham exclusivamente na internet. E o Ronald também já com muitos anos de mercado. E eu queria saber dele como é que foi essa situação na pandemia. Me parece, Ronald, que as lojas virtuais, as lojas online, que vendem produtos online, se saíram um pouco melhor que as lojas físicas, obviamente, é claro, porque as lojas físicas se fecharam, né? Me conta aí, como é que tudo o que aconteceu, como é que vocês passaram esses meses todos e qual a tua perspectiva a curto, médio prazo para sairmos dessa situação? Grande Zé, prazer aí participar com você aí desse podcast aí. O impacto da pandemia, principalmente no primeiro mês da pandemia, parece que houve um desespero dos consumidores e tudo, e a retração no primeiro impacto chegou a 85% nas vendas, assim, desesperador, não tinha para como reagir, tudo fechado, os clubes todos fechados, então assim, começou assim o grande impacto, né? E o primeiro mês foi realmente desesperador. Na sequência, continuou tudo fechado e as lojas online abertas, né? Então, bem devagarzinho, as lojas online começaram a se recuperar, né? Entre você estar fechado e não vender nada
e vender metade do que você vendia ou 40% do que você vendia já é um grande sucesso. O comércio online ele cresceu muito na pandemia, mas de serviços essenciais. Os e-commerces da área de esporte, por exemplo, não conseguiu crescer muito, conseguiu atender uma pequena demanda. As pessoas que tinham quadras particulares, que jogavam em casa, ainda continuaram comprando um pouco. Então, assim, conseguiu manter aberto. Mas o grande problema é que os clubes e academias estavam fechados, então não foi bom para ninguém, né? O comércio físico ficou 100% fechado, que é terrível, e o e-commerce para esse nicho também foi bem ruim, porque ele não tinha para quem vender, né? Agora com todas as academias e clubes já se reabrindo, com algumas limitações e regras, mas o pessoal já começa a se movimentar, começa a jogar, e essa semana a gente já começa a sentir que o pessoal está voltando. Longe do patamar que a gente estava antes, mas a gente já começa a nos recuperar. E o grande problema é que o buraco que ficou lá atrás, ele nunca mais se tampa, né? Então não vejo a curto prazo, a única perspectiva nossa é realmente tentar chegar ao patamar que a gente já estava antes, né? E a médio prazo é voltar. A gente vinha numa boa crescente, a economia estava recuperando, estava tudo melhorando bastante. Tínhamos o objetivo de crescer mais e mais, agora os objetivos e metas mudam, né? A médio prazo a gente precisa, pelo menos, assim que recuperar o que estava, voltar a crescer um pouco, né? E dizem os especialistas em 2 anos para a economia voltar. Então eu acredito que nos próximos 2 anos, já não é nem médio prazo, eu já entendo isso até como longo prazo, a gente voltar a recuperar e voltar a crescer. Ronald, você acredita que nós teremos ainda uma recuperação em 2020, nesses 6 meses que faltam? Recuperar ainda em 2020 é uma coisa muito relativa, né? Principalmente para o comércio. Eu diria que recuperar em 2020 é conseguir se manter aberto, né? Converso com muitos amigos do ramo e todos eles têm esse mesmo objetivo. Conseguir se manter aberto, né? E o ano que vem recuperar. 2020 para o comércio é o ano para apagar mesmo, né? Quem vinha com dificuldades, muito difícil consegue sair dessa. Quem vinha bem consegue até se manter e pagar todas as suas contas para o ano que vem realmente voltar. Esse ano aqui a perspectiva é manter aberto mesmo. Bom, como a gente falou, um dos reflexos imediatos da pandemia foi o fechamento de clubes e academias, que é onde deságua todo o mercado de tênis, né? Onde nós ali vamos para a quadra jogar. E impedidos de fazer isso, obviamente o mercado deu uma paralisada. Por isso eu vou conversar com o Mauro Menezes, o nosso grande tenista, nosso jogador de Copa Davis, um dos maiores tenistas brasileiros, que hoje está nas 2 pontas. Ele dirige academia e ele dirige clube. Então o Maurão certamente tem uma visão bem clara. Mauro, obrigado pela tua presença aqui e eu quero então que você me conte como é que pesou até agora no mercado de academias e clubes e também pensando nos profissionais de tênis, né, nas pessoas que estão lá dentro, professores, treinadores, técnicos, pegadores de bola, como é que também pesou para esse pessoal a pandemia até aqui? Bom, acho que essa volta ela ainda é um pouco delicada, né? Tem muita gente fora de São Paulo, tem muita gente que está com dificuldade no seu emprego, com horários restritos, né, de trabalho, mais loucos para voltar a jogar tênis, né? Então eu acho que inicialmente a gente vai ter uma redução real aí de participantes do tênis, até porque o tênis você precisa ter aula, treinamento, né? Você precisa se dedicar ao seu desenvolvimento físico, técnico, mental, né? É um esporte que exige bastante e ao mesmo tempo o praticante ele quer sempre evoluir, né? Isso que é muito legal do tênis, a evolução é contínua sempre. E então eu acho que é necessário, né, não só você vir jogar 2, 3 dias um setinho com seus amigos, mas se desenvolver no esporte. Então eu acho que inicialmente a gente vai ter uma queda, né? Eu acho que vai demorar de repente até o ano que vem, né, para a gente voltar ao normal e ter as quadras cheias de volta e muita gente querendo melhorar e querendo ganhar do seu
do seu parceiro que você joga toda semana e jogar o seu ranking. Inclusive os profissionais, né? Eles estão loucos para voltar aos torneios e você vê a dificuldade, né? Lá nos Estados Unidos, a USTA quer já abrir os torneios profissionais, né? Liberar para que joguem os circuitos, mas são só os 100 melhores do mundo e o resto, né? E todos os 1 milhão de jogadores que tem ali no ranking e que querem jogar também, e que os países ainda não estão fazendo torneios pequenos, menores, né? Então a gente vai viver uma estratégia nova, né? A gente vai ter que descobrir caminhos para jogar e desenvolver os seus jogadores, né? Até o nosso Federer vai ficar esse ano sem jogar tênis. Que bom que tem o Nadal aí fazendo... O Nadal deve estar correndo nas montanhas, né? Maurão, você acha que o tênis brasileiro corre risco de sofrer uma retração no número de praticantes, seja por medo do vírus, seja por questões financeiras? Nós corremos esse risco? É muito legal poder falar um pouquinho desse momento, né? Um momento muito delicado, um momento diferente, um momento que o mundo inteiro está vivendo essa mesma situação, né? E para nós, ligados ao tênis, né? Foi muito difícil, porque a gente está acostumado a jogar 2, 3 vezes por semana, tem caras fissurados que jogam todo dia, né? Aquela loucura. E tem o lado dos profissionais, né? Que vivem disso, né? E a ATP, a ITF, a WTA, estão todas fechadas, né? Sem torneios, né? As academias, os clubes fechados. Eu acho que no lado econômico foi um pouco pesado, né? Porque no meu caso nós ficamos 3 meses, quase 4 meses, 3 meses e meio com tudo fechado, né? A academia fechada e você mantendo o salário das pessoas, não querendo dispensar ninguém. Gerando uma dificuldade, né? Porque o seu cliente também ele paga para receber um serviço que a gente não está prestando, mas ao mesmo tempo ele quer ser parceiro, solidário, né? É bem difícil, é um momento que custou um pouco caro para todos nós, né? Eu vejo os professores, vejo que eles conseguem às vezes dar umas aulinhas ali, outras aqui, em quadras particulares, mas é muito delicado, né? Hoje eu tenho as 2 linhas de trabalho, né? De clube e academia. O clube ficou fechado, né? Tivemos redução de carga horária, redução salarial, mas não teve entrada, né? O sócio do clube não pôde frequentar o Harmonia, então é um momento delicado, né? E mesmo agora nessa volta, você vê que tem todo esse protocolo, todas essas dificuldades, né? Para receber o seu cliente de volta, aonde que está todo mundo motivado, querendo voltar a jogar tênis, mas eu acho que tudo mudou nesse primeiro momento, né? Temos que ter segurança, ter saúde, oferecer um lugar que a pessoa possa fazer o seu esporte de uma maneira saudável, sem correr nenhum risco, né? Eu acho que essa é a nossa preocupação. Mas foi um perrengue, né? Tivemos dificuldades, né? Porque você ter o seu negócio fechado por um tempo grande, né? Mas, por outro lado, né? Você sempre tem que ver o copo cheio, né? Deu tempo da gente cuidar um pouquinho mais da nossa vida, ter um pouquinho mais de tempo para os nossos filhos e cuidar da saúde, né? Acho isso que importa. Então, estamos superando, vai dar tudo certo. Tudo passa.
Você também dirige o Instituto Próxima Geração, um trabalho social espetacular que você desenvolve aqui em São Paulo. E, obviamente, esse projeto também foi afetado pela pandemia, a garotada toda, vocês trabalham com mais de 100 crianças e tal. Me conta como é que a pandemia afetou o Instituto e como é que vocês se viraram nesse período e projeções ainda para 2020. Sim. Sou idealista do Instituto Próxima Geração, que é um projeto social ligado ao tênis. É um projeto que eu tenho muito orgulho de participar. É uma satisfação enorme de estar podendo oferecer um pouquinho do nosso esporte para essa criançada, né? Porque é um projeto social ligado ao tênis, mas com o objetivo, claro, de transformação, de dar opções para aquela criança, de caminhos, né, que o tênis pode oferecer para ela. Então é um grande barato participar desse projeto. E claro, né, estamos com o projeto fechado, estamos com as crianças em casa, mas eu vou contar uma coisa para vocês. O que a gente recebe de vídeo das crianças batendo bola na garagem, no telhado, no paredão, na rua, com a frigideira, é um negócio muito, muito interessante, sabe? Parece um sonho a hora que você recebe essa quantidade de vídeos e as crianças jogando tênis de várias maneiras. Isso me deixa muito feliz, é muito gratificante. E essa parceria com a BV, né, para nós foi muito importante. Para vocês terem uma ideia, né, a BV ofereceu um ticket de cesta básica para cada criança. São 110 crianças que a gente tem no Instituto hoje, e cada criança saiu com um cartãozinho, né, para cesta básica durante 3 meses, para até gastar ali na comunidade, ajudar a comunidade a se reerguer. Então é um projeto social que está realmente preocupado em oferecer condições melhores para essas crianças, né? E você vê que o esporte, o tênis, ele traz uma coisa muito legal, que é essa autoestima, né? E quando você pratica o esporte, e é nítido, dá para ver no relacionamento, no humor das crianças, né? É muito interessante você envolver o esporte nesse lado social. A autoestima, a alegria das crianças é contagiante, e você vê que isso vai fazer bem para o futuro dela. Ela vai começar a perceber que ela tem uma saída, né? Porque ela está mais feliz, ela está conversando com as pessoas, ela está tirando notas melhores na escola, né? Pra vocês terem uma ideia, professores e diretores ligavam para a gente para perguntar o que a gente estava fazendo, que as crianças estavam tão mais felizes e realmente melhorando na escola. Então, o Instituto Próxima Geração é um projeto que só me traz orgulho, né? A nossa intenção agora, até o final do ano, é tentar voltar, né? A gente não sabe se setembro ou um pouquinho mais para frente, mas trazer as crianças de volta, porque a gente tem uma estrutura fantástica, com todo o material, quadras cobertas e uma equipe multidisciplinar, né? Psicólogo, nutricionista, preparador físico e professores competentes prontos para voltar a trabalhar com as crianças, né? Então eu acho que até o final do ano a gente quer voltar à estrutura normal e pensar, quem sabe um dia a gente formar um centro de tênis, hein? Seria bacana. Vamos lá, vamos sonhar alto, tá bom? Se cuidem, galera. Abraço, valeu. Obrigado, Mauro Menezes. Muito sucesso para você lá no Instituto e no trabalho tão sério que você toca lá no Clube Harmonia e na Academia MM. Bom, mas eu conversei um pouco com o Mauro Menezes, você ouviu aí, a respeito de algo que eu considero extremamente importante para o tênis brasileiro, que é trabalhar a base, tanto na questão qualitativa, né, de nós criarmos uma geração com maior qualidade, mas principalmente para colocarmos mais gente em quadra. E quem faz isso muito bem hoje é a Escola Guga.
Por isso eu achei interessante nós conversarmos com o Bruno Halpe, que é diretor da Escola Guga, e vemos aí como é que tem sido essa realidade, né, essa situação toda, esses meses de paralisação da Escola Guga, porque ela atua em 50 lugares diferentes, em várias regiões do Brasil ao mesmo tempo. E você sabe muito bem, você tem acompanhado o noticiário, o Brasil vive hoje diferentes realidades em relação ao Covid-19. Quer dizer, nós temos no Sudeste uma situação, né, alguns lugares já abrindo academias e clubes, outros lugares com a interiorização da expansão do vírus, outra região como o Sul, em que estava tranquila e de repente acendeu de novo o sinal vermelho, outras regiões que não tomaram atitudes preliminares e agora estão tendo um crescimento acelerado da pandemia. Ou seja, cada lugar do Brasil, porque isso aqui é uma coisa gigantesca, um continente, nós tivemos realidades e situações diferentes e hoje estamos na mesma situação, né? Não dá para você criar ainda um panorama nacional para desenvolver o produto. Então, até por isso que eu quero, já em primeiro lugar, agradecer a presença do Bruno Halpe aqui e perguntar para ele, então, como é que foi o impacto da pandemia neste momento para a Escola Guga em relação a isso, né? Essas tantas realidades que vocês encontram pelo Brasil todo. A Escola Guga é um projeto que foi desenvolvido dentro de 3 pilares, sendo o lado metodológico, o primeiro deles, entendendo toda a necessidade dos alunos, do ponto de vista técnico, físico e social. Então pensamos muito nesse primeiro pilar de metodologia. Depois um segundo pilar de capacitação desses professores, né? Então tem toda uma sequência de capacitação que a gente passa para esses professores e contínua. Não é só uma primeira intervenção, assim, são várias intervenções por ano, desde o momento que abre essa franquia. E o último pilar, que é o pilar de gestão, né? Que eu vejo que foi o pilar que mais trabalhamos junto aos franqueados, essa capacitação, esses processos, sistemas, né, que estão por trás da gestão dessas escolas de tênis. E talvez por ter tão fortalecido esse pilar de gestão, nesse momento de retração da economia, por motivos da pandemia, nós estamos conseguindo ultrapassar essa barreira. Mas lógico, tivemos sim um impacto. Hoje temos 50% das unidades ainda fechadas, lembrando que esse fechamento, né, das unidades iniciaram no mês de março e já estamos agora em julho e continuamos com 50% das escolas fechadas. Porém, os alunos, a maioria deles, então mais de 50%, continuam junto conosco, continuam pagando suas mensalidades, talvez porque essas escolas conseguiram fidelizar através de uma metodologia e de uma gestão por trás essa qualidade que foi plantada, né, e regada por todos os franqueados. Agora estamos colhendo os frutos. Lógico, é um momento muito desafiador, mas estamos trabalhando firme aí nessa retenção de alunos e esperando o momento certo para partir para a captação de alunos, né? Olha, Bruno, eu acredito, principalmente no trabalho de vocês, que vocês encararam um desafio, né? Essa situação dos últimos 4 meses aí, né? Primeiro de paralisação, agora de uma volta gradual, um verdadeiro desafio para vocês acharem uma estratégia de trabalho, né? Ainda no mês de março, onde agravou o cenário da pandemia no Brasil, rapidamente já fomos para um planejamento estratégico, um planejamento de emergência, levando todo o time de marketing, gestão, técnico, para elaborar uma nova estratégia para enfrentamento dessa crise. Então, em home office, colocamos toda a equipe da matriz. Algumas unidades já começaram a fechar no dia 17 de março e a partir daí, semanalmente, fazíamos videoconferência com todos os 50 franqueados e assim ia tomando decisões semanalmente. Isso baseado em indicadores, em números, e no nosso software que a gente já trabalha aí há 8 anos, trazendo todos os melhores caminhos que a gente podia tomar em cada momento. Então foram tratadas diversos
diversos cenários e diversas estratégias para enfrentamento dessa crise. Nesse momento, em julho, a gente já tem uma reabertura de 50% das unidades, então um cenário um pouco melhor, e assim a gente já começa uma segunda fase, essa fase de captação de alunos. Então, traçamos um plano de captação de alunos para 100 dias, então vão ser 100 dias de ativações, de estratégias e ações junto aos franqueados para conseguir captar novos alunos e atingir os nossos objetivos ainda esse ano. Com essa retomada, que vai ser lenta provavelmente, Bruno, como é que fica a perspectiva, quais são as metas e planos da Escola Guga a curto, médio prazo? A Escola Guga sempre foi pensada no longo prazo, então sempre essa parte de expansão de novas escolas foi muito pé no chão, muito pensada no longo prazo. Então a gente tem aproximadamente uma abertura de 10 a 12 franquias ao ano. Atualmente a gente está com 49 contratos ativos, então provavelmente a gente deve terminar o ano com 55, até um momento muito interessante, porque acaba que no momento de crise existem empresários que estão olhando como oportunidade. Então neste mês a gente já teve 2 contratos assinados de novas franquias, e provavelmente até final do ano a gente deva ter mais alguns, mas sem também se precipitar nessas escolhas desses franqueados, que é muito rigorosa, e a gente está mantendo esse padrão. Mas a perspectiva é muito boa já para 2021, acreditamos que em 2021 devemos chegar a próximo a 70 unidades, então a parte de expansão ela vai ser um pouquinho maior, mas o mais importante disso é o cliente estar satisfeito, esse aluno está aprendendo, está num ambiente saudável, um ambiente que ele se desenvolva, e consequentemente a gente vai conseguir fazer a expansão com muita tranquilidade, como a gente tem feito. Temos muito orgulho dessa estratégia, porque é uma franquia que praticamente só abre e não fecha unidades. Isso nos dá uma tranquilidade do trabalho e sabemos que estamos indo pelo caminho certo. Então as nossas metas, elas realmente não são metas agressivas de mercado, mas são metas que têm um crescimento orgânico e de longo prazo, focada no longo prazo. Olha, Bruno, como eu disse ali no comecinho aqui da nossa entrevista, eu acho que uma coisa essencial no tênis brasileiro hoje é esse trabalho de base, né? E alguma coisa que vocês, me parece, fazem de uma forma espetacular é essa retenção do aluno, né? Então o tenista, o garoto, chega na Escola Guga e ele permanece lá por muitos anos, né? Com números bastante expressivos. Quero que você me conte sobre isso também. Acredito que nesse momento de crise, contar com um background, uma equipe, né, por trás, preparada, como a Matriz tem. Então hoje temos aqui no nosso escritório um time de marketing, um time comercial, um time metodológico, um time jurídico, e isso tudo dá suporte para nosso franqueado estar ultrapassando essa crise, né? Então, nas nossas reuniões semanais, a gente sempre traz dados, traz indicadores, e com eles a gente consegue estar formando aí o plano de ação de médio, curto e longo prazo. E assim que a gente tem ultrapassado essa crise, e esperamos agora nos próximos meses acelerar o crescimento de alunos e mantendo sempre a nossa taxa de retenção, que sempre foi o nosso ponto forte. Hoje, mais de 80% dos alunos eles continuam conosco ano a ano, e isso nos mostra que a fidelização é o grande chamariz da Escola Guga. A pessoa ela entra para fazer aula e acaba que a grande maioria acaba ficando por anos conosco. Então, nosso crescimento em número de alunos também é orgânico e de qualidade, né? Ele vira fã da marca Escola Guga, ele vira fã do próprio sistema Escola Guga. Isso nos permite também a crescer, e crescer com clientes que cada vez mais enxergam a Escola Guga como um processo de longo prazo. E isso, do ponto de vista econômico, faz todo sentido quando a gente tem uma empresa que trabalha com recorrência e tem fãs como clientes.
Então a gente está super satisfeito com os nossos franqueados, com os nossos alunos. Entendemos que teremos sim muitos desafios pela frente nesse dito novo normal, porém o esporte pode ser uma grande saída para a saúde e qualidade de vida que necessitamos, que devemos prezar nos próximos anos. Obrigado, Bruno Halpe. Sucesso para vocês todos aí da Escola Guga. Bom, para fechar esse podcast, eu preciso conversar também sobre o segmento que eu acredito que foi o mais atingido pela pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a área de turismo, né? Por isso, tem que convidar aqui para conversar com a gente no podcast Fábio Silberberg. Fábio, que é um ex-tenista profissional, jogou muito bem tênis, um jogador de sucesso, morou nos Estados Unidos, tem uma enorme experiência e criou a Fabergo Experience, que é uma empresa mais tradicional de todas que trabalha com o setor de turismo. Fábio, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast e eu queria que você me contasse o quanto a paralisação do circuito afetou os negócios todos em geral, aqui no mundo inteiro, e que perspectivas você tem de retorno de público aos torneios e de evolução do mercado, obviamente me parece a médio e talvez a longo prazo. Olá, Zé Newton. Olá, amigos do podcast Tênis Brasil. Um prazer estar aqui batendo papo com vocês, trazendo um pouquinho de informação, contando um pouco mais sobre o mercado de turismo nesse momento tão difícil em que todos vivemos. Lógico que vamos falar um pouco aí de como está o circuito do tênis. Mas antes, Zé Newton, eu queria te parabenizar pelo incrível trabalho neste programa, no podcast e principalmente pelo site Tênis Brasil. Tanta informação, com tanta relevância e realmente é um site que adoramos e não vivemos sem ele. Então vamos lá, turismo e o circuito do tênis profissional. Que combinação explosiva temos aqui. Certamente, assim como você falou, é o setor mais impactado nessa pandemia. Ninguém escapou. Já sabemos, né, na questão do turismo como um todo, para quem está fazendo uma viagem internacional, não escapa, né, principalmente para quem vai para países fora da América do Sul, de uma viagem que deva atravessar o oceano. Isso significa muito tempo no avião, aeroportos e inúmeras dúvidas em que temos nesse momento, que é um momento realmente difícil para todos. Sem falar, Zé Newton, dos atuais fechamentos das fronteiras na Europa e nos Estados Unidos. Essa é uma outra grande preocupação, mas a maior de todas sabemos que é a saúde e a paciência que temos que ter nesse momento para nos preservarmos e esperar quando será o momento ideal para viajar. E isso impacta todo o mercado, com certeza. Né? Obviamente, falando diretamente dos eventos de tênis, né? A maioria dos eventos do primeiro semestre foram cancelados e agora, a partir do dia 13 de agosto, teremos a retomada nos Estados Unidos com a realização de Washington, Cincinnati e do US Open. Esses eventos estão definidos já que serão realizados sem público. Aliás, esta é a grande dificuldade dos organizadores, né? Organizar o evento, cancelar, ter público, não ter público, qual a melhor decisão? Enfim, devido a essa confusão toda, eu acho que a decisão de realizar eventos sem público nesse início é uma boa decisão, principalmente se tratando dos Estados Unidos, um país que ainda a pandemia ainda está muito forte. Agora, já na Europa, na sequência com Madrid, Roma e Roland Garros, temos um pouco mais de possibilidades de público. A gente ainda não sabe o que irá acontecer em Madrid e Roma, pois ainda não anunciaram, mas já sabemos que em Roland Garros o evento será realizado com 50% ou 60% do público. Mesmo assim, né, os protocolos de segurança devem ser muito rígidos, principalmente depois do exemplo onde durante o Adria Tour, o evento do Djokovic, que tanto se fala e tanto se falou e se criticou, realmente devido a um relaxamento das medidas, muitos jogadores foram contaminados. Então, pensando desta forma, vamos já falar aqui um pouco de Roland Garros, que é o evento que já sabemos que está aprovado pelo menos 50% do público. Nós, aqui na Faberg, como agência oficial deste evento para a América do Sul, estamos em muitas conversas com a organização. E o que eu pude perceber
é a grande preocupação deles, né, nos protocolos de segurança e também a preocupação em receber um público internacional. Eles não estão muito animados com isso, obviamente sabem que aqui na América do Sul e na América do Norte tem muito contágio ainda existe a pandemia em seu ápice de contaminação, portanto eles estão focando mais o evento para franceses e europeus, né, já que a pandemia ali já está um pouco mais controlada, né, não estão sofrendo tanto como nós aqui. Então, por isso, a perspectiva do turismo para eventos de tênis esse ano é realmente bem difícil, bem baixa. Eu acho que pouca coisa vai acontecer, mas realmente ou é pouca coisa ou praticamente nada, né? Bem difícil, porque não se sabe o que vai acontecer ainda depois de Roland Garros. Agora, em 2021, eu já estou bem mais animado e eu acredito que o circuito deverá voltar, né, na sua configuração normal, né, na questão de datas e de eventos. Ainda não sabemos se os eventos virão com público ou menos público, mas eu tenho certeza que as lições aprendidas nos eventos que serão feitos esse ano e os protocolos que já serão testados devem garantir a segurança de todos os envolvidos, né? Realmente, esse me parece o novo normal para o turismo para eventos de tênis, Newton, até que tenhamos uma vacina. Estou certo que com isso também o turista voltará a se animar e voltará a viajar também, mas acho que de uma forma gradual, pois ainda temos muitas incertezas e o trabalho dos órgãos de saúde e dos organizadores será muito difícil, né? Nossas empresas aqui também, né, teremos que tomar todos os cuidados. Agora, já para 2022, estou bem mais otimista. Tenho conversado com muita gente e principalmente com os clientes, todos querendo viajar. Estão todos com saudade, com sintomas de abstinência, se é que podemos falar assim, né? Na verdade, Zé Newton, esta pandemia trouxe uma boa lição para se aprender, que nunca sabemos o dia de amanhã. Veja só como perdemos a nossa liberdade. Por isso, a coisa mais importante que aprendemos é que devemos viver bem o momento e aproveitar ao máximo para exercer as nossas paixões. E é isso que nós estamos falando aqui, né? Por isso, ainda estou certo que o interesse, né, por esse tipo de negócio, viagens a eventos esportivos, vai voltar e vai voltar forte. A emoção dessas experiências ao vivo não tem preço, ela é única e é uma tendência sólida e o nosso mercado de turismo dentro do nosso mercado de turismo, melhor dizendo, Zé, já se tornou um lifestyle para muita gente, para muitos clientes. Então queria aqui finalizar contando que a Faberg, que há 15 anos está totalmente dedicada a oferecer aos clientes as melhores experiências nesses grandes eventos de tênis e esportivos, de fato foi muito impactada, mas conto aqui que reagimos muito rápido e vamos superar. Aproveito esta oportunidade, se é que você me permite, para, em nome da empresa, fazer um agradecimento muito especial aos nossos clientes. Realmente o apoio e a compreensão, bem como as inúmeras mensagens que recebemos nesses meses, realmente nos encheram de força e motivação para seguirmos nossa trajetória. E assim, Zé, com otimismo, eu devolvo para você com um desejo de muita saúde e alegrias a todos que nos ouvem aqui. Um forte abraço e até breve. Fábio Silberberg, muito obrigado pela tua participação aqui no Podcast Tênis Brasil. Vamos todos aí ficar confiantes de que teremos um retorno na melhor forma possível do circuito, do calendário e das viagens internacionais que são tão especiais para quem adora tênis. O Podcast Tênis Brasil fica por aqui, fomos um pouco extensos, espero que vocês tenham apreciado essa abordagem global do mercado nacional, mas eu sei que você vai me cobrar que faltou um segmento que é também muito importante, que é o da promoção. Os promotores de torneios de tênis do Brasil, sejam eles amadores ou profissionais, é um assunto também bem delicado, né? Envolve uma série de coisas, por isso eu resolvi deixar esse assunto para um próximo podcast. Ok? Grande abraço para vocês e até a semana que vem. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.